Preciosos irmãos, amigos e todos que estão nos ouvindo nessa hora, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui para vos transmitir esse programa Semente de Vida, e o que tem sido uma grande bênção para todos nós e principalmente para mim. Tenho usufruído muito e penso que todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham, de alguma forma, estão aproveitando também alguma coisa. E eu quero continuar relatando aqui a vocês um pouquinho da vida desse profeta que Deus nos enviou nesta última era da Igreja. E eu quero, portanto, ler uma escritura que está em São Mateus, no capítulo 11, no versículo 9. Diz assim: acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro diante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum homem é maior que João Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam, pois, antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E nós sabemos que essas escrituras estão se referindo a João Batista, que veio no espírito e virtude de Elias para precursar a primeira vinda de Cristo. E nós sabemos que Elias virá e restaurará todas as coisas nessa hora em que nós estamos vivendo, e com uma mensagem que percursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes fica um tanto confuso, esta segunda vinda, porque muitos acham que é aquela que todo olho o verá, mas esta segunda vinda de Cristo, ela é secreta. É Cristo retornando para arrebatar a sua noiva. E o mundo nem mesmo vai se dar conta disto. Ele virá e a levará para a glória, e a tribulação cairá por sobre a face dessa terra. E aí então eles vão se perguntar: não era mister que Elias viesse primeiro e restaurasse todas as coisas? E então eles ouvirão uma voz: Elias já veio, e não o reconheceram, exatamente como fizeram com João Batista. Um homem que foi enviado de Deus para esta era, este foi um homem profeta.
Assim como Cristo disse acerca de João Batista, ali nessa escritura que acabamos de ler em São Mateus, no capítulo 11, no versículo 9, eu creio que ele foi mais que um profeta, porque foi um profeta mensageiro para os dias finais da cristandade. Isaías, muito antes do nascimento de Cristo, ele proclamou: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Igualmente, eu posso retornar ao princípio deste século XX e dizer que um filho nos foi dado, um profeta se nos tem nascido, e ele é o precursor da segunda vinda deste filho da profecia de Isaías, outra vez por sobre a terra. E a história da vida deste profeta, como eu já expressei, com toda certeza encheria muitos volumes se nós tivéssemos como escrever todas as coisas que Deus fez, todas as coisas que Deus operou através deste ministério que manifesta novamente o Filho do Homem nesta hora em que nós estamos vivendo. Eu estou aqui com mais um testemunho que com toda certeza vai ser de grande ajuda para todos nós, principalmente os nossos irmãos, conhecerem ainda mais o que foi verdadeiramente este mensageiro que Deus nos enviou nesta hora. E aqui nós temos o testemunho do pastor P.R. Green, e ele também é uma testemunha ocular deste ministério profético nesta hora que Deus tem nos enviado nesses dias. E eu quero contar aqui, usando as suas palavras, e eu penso que seja assim bem oportuna para todos nós, e vai ser de grande ajuda, porque ele começa a contar desde que ele conheceu o nosso profeta e logo se viu enganjado, né, nesse ministério. E ele nos relata aqui algumas coisas que eu acho assim muito importante para nós termos o conhecimento disso e com isso nós glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: a minha família se mudou para Belmont, em Texas, no ano de 1949, e o meu pai se tornou pastor da igreja do Evangelho Emanuel. Pouco tempo depois, ficamos sabendo de um homem pelo nome de William Branham, que estava conduzindo reuniões de cura divina em Houston, Texas, que ficava a uns 150 ou 160 quilômetros de distância. E ele diz: naquela época eu tinha 16 anos de idade e eu tinha
o batismo do Espírito Santo. Eu passei por uma experiência de falar em línguas e eu tinha lido sobre cura divina e li a respeito de todos os milagres na Bíblia e criei em cada um deles. Eu citava Hebreus 13:8, que é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, desde os meus 9 anos de idade. Na época, eu não tinha ideia do seu real significado. O irmão Brana, ele estava no Coliseu de San Houston, no dia 23 de janeiro de 1950. E chegamos cedo o suficiente para que pudéssemos conseguir um assento no nível mais baixo, bem em frente ao púlpito, e eu estava cerca de 11 fileiras atrás. Iniciando o culto, o primeiro orador foi o irmão Gordon Lindson, seguido do irmão Bosworth, e então o irmão Brana veio para o púlpito e quando ele olhou para a audiência, ele disse: "Boa noite, amigos." E ele disse: "Isto foi tão pessoal que eu pensei que ele estivesse falando comigo." E eu levantei-me da minha cadeira e fiquei em frente à plataforma, do lado esquerdo, perto do púlpito, porque eu pensei que o homem havia falado diretamente a mim. E foi isto que aconteceu. Quando ele chamou a fila de oração, cerca de 15 pessoas vieram à frente e eu percebi aonde eu estava e eu podia ver nitidamente a fila de oração. Eu nunca tinha visto uma antes. Eu não sabia o que esperar. A primeira pessoa era um garoto de 7 anos que era cego desde o nascimento. E o irmão Brana pegou o menino pela mão e nos pediu para inclinarmos as cabeças enquanto ele orava pela criança. Assim que a oração terminou, o menino começou a olhar em volta como se pudesse ver. Todo mundo começou a louvar ao Senhor. Meu pensamento era: como eu vou saber que o garoto era cego? E eles levantaram um lenço e o menino estendeu a mão e agarrou-o. Eles estenderam um cabo de microfone e ele pisou nele. O irmão Brana disse: "Volte para o seu pai agora." E o menino se voltou e olhou para o público de aproximadamente 11.000 pessoas. Ele nunca tinha visto seu pai. E quando a criança fora chamado à plataforma, um homem veio e ficou bem perto de mim. E ele chamou o garoto pelo nome. A plataforma era de aproximadamente 1,20 m de altura. E o menino veio até a beirada e pulou nos braços deste homem. E ele viu as lágrimas do homem e começou a tocar no seu rosto, como que para se assegurar de que era verdadeiramente o seu pai. Então, ele abraçou o seu pescoço e olhou diretamente para mim. Eu sabia que eu tinha visto um milagre. E esse foi o começo da mudança da minha vida. Nessa reunião, houve também uma jovem senhora
que trouxe um menino de 6 anos de idade que havia nascido sem os seus pés. Então, é muito importante que isso fique bem claro. Então, quando essa senhora veio com essa criança de 6 anos de idade, para que o irmão Brana orasse por ela, essa criança não tinha os seus pés. E o irmão Brana tomou nos braços e pediu-lhe para tirar as meias. Mais uma vez, ele nos pediu para que inclinássemos as cabeças, o que fiz. Mas novamente eu olhei para cima ao irmão Brana enquanto ele orava. Eu não era o único que observava, porque no meio da oração pareceu que o irmão Brana soltou o menino e muitas pessoas na plateia ofegaram. Bem diante dos meus olhos, eu vi 2 pezinhos criados. Então nós estamos falando de milagre. Nós estamos falando de uma criança que não tinha os seus pés e que os pés foram criados instantaneamente. Isto ainda me emociona até hoje, quando eu vejo pequenos pés de bebês. Algo mexe dentro da minha alma por causa daquele milagre que eu presenciei naquele dia. Eu ainda estava chorando por causa daquilo, quando outra senhora se aproximou do irmão Brana e ele tinha dito aos da fila de oração: vocês precisam confessar os seus pecados e colocá-los sob o sangue, porque eu não sou responsável por aquilo que ele me mostra. Assim que esta jovem se colocou diante dele, ele disse: você tem sido infiel ao seu marido. A plateia inteira ficou em silêncio imediatamente, com exceção de um homem que saltou e começou a gritar e correr em direção à plataforma. O irmão Brana virou e disse: tudo bem, venha. Esse é o marido dela. E enquanto o homem vinha à plataforma, o irmão Brana lhe disse: e quanto a você e a sua secretária ruiva, na última sexta-feira à noite, em um motel? Vocês 2 não pecaram contra Deus. Vocês pecaram um contra o outro. Vocês quebraram os seus votos matrimoniais e vocês precisam confessar um ao outro e se arrepender, perdoar-se mutuamente e renovarem os vossos votos e ir para casa e serem fiéis um ao outro. Aquele foi verdadeiramente um bom conselho. Anos mais tarde, eu lhe perguntei como ele sabia se alguém tinha se arrependido e colocado os seus pecados debaixo do sangue. Ele respondeu: isto é fácil, irmão Grimm. Quando alguém confessa os seus pecados, Deus é fiel para perdoar. E ele não somente perdoa os seus pecados, ele se esquece dos seus pecados. Nós temos algumas mensagens que ele diz assim: e Deus lança aquilo no mar do esquecimento para nunca mais ser lembrado. E se ele os esquece de seus pecados,
ele não pode mostrá-los para mim. Então, qualquer coisa que ele mostra para mim, eu sei que isto ainda não foi confessado, que isto ainda não foi acertado. E ele continua nos relatando estas experiências maravilhosas. Eu penso que se tão somente a gente parasse um pouquinho para refletir o quão grandioso é isto, meus amados, preciosos irmãos, amigos e todos vocês que estão nos ouvindo nesta hora, nós com toda certeza seríamos tão abençoados, tão ajudados como desejamos. Eu penso que todos nós estamos desejando cada dia sermos melhores. E eu penso que todos esses testemunhos que nós temos relatados a vocês, através de pessoas, como é o caso do nosso irmão pastor P.R. Green, que estava ali na reunião, viu com seus próprios olhos todas estas coisas acontecendo, tomando lugar. Então, eu penso que isto nada mais é do que uma grande ajuda para todos nós. Mas uma das coisas que eu mais tenho observado é esse caráter tão gracioso que Deus deu ao nosso profeta. E eu quero abrir com vocês aqui agora, nesse instante, uma das coisas que eu mais aprecio no mensageiro que Deus nos deu nesta hora, é que este homem não tinha nenhuma vaidade, este homem não tinha nenhum espírito religioso. Ele tinha o Espírito Santo, o Espírito de Cristo fluindo abundantemente em seu coração, na sua vida. Eu vou continuar contando aqui para vocês mais algumas coisas que nós estamos aqui para sermos ajudados. E eu penso que isso nos ajuda bastante. Na noite seguinte, eu voltei, e esta foi a noite quando foi tirada a foto da coluna de fogo com um halo sobre a cabeça do irmão Brana. E esta foto, meus preciosos e amados irmãos e amigos que nos ouvem nesta hora, ela é cientificamente comprovada, a única foto já fotografada do sobrenatural e cientificamente comprovada. Está no Museu Religioso de Washington, D.C., esta coluna, ou seja, o profeta com a coluna de fogo por sobre a sua cabeça. Agora, muitas pessoas chegam mesmo a pensar que nós adoramos homem, mas estão completamente enganados. Nós não adoramos homem algum, a não ser o homem chamado Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi o próprio Deus em carne. Nós reconhecemos esse ministério sobrenatural que Deus nos tem dado, através do 7º anjo de Apocalipse 10:7, como vos temos relatado, mas aquela foto, ela está ali por causa do sobrenatural. Ela está ali por causa daquela coluna de fogo que está por sobre a sua cabeça. Não é o homem. O homem nunca fez questão de honra em tempo algum. Tudo o que ele fez foi para que o nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, fosse exaltado, engrandecido, glorificado. E ele diz: todo o desejo do meu coração é ver o homem numa relação ainda mais achegada com Deus. Então, nós temos aqui um testemunho
desse precioso irmão, pastor P.R. Green, que estava ali, naquele culto em que a coluna de fogo foi fotografada por sobre a cabeça do profeta. Ele diz assim: eu não vi a coluna de fogo, mas eu estava lá. Por quê? Porque só quando foram reveladas as fotos é que apareceu no negativo e foi para os laboratórios do FBI na época, foi investigado e Jorge Lancer, que era o encarregado, né, dessa parte ali, ele disse assim: olha, a câmera ela não capta psicologia. Então ele disse: a luz infundiu por sobre a câmera e aqui está registrado. Não teve nenhuma montagem. E é certo que muitos, né, não vão compreender, mas isso não é para muitos, isso é para um pequeno grupo que crê, né? E nós somos este grupo que crê nesta mensagem que Deus nos enviou nesta hora através do seu profeta William Marion Branham. E ele continua nos relatando: essas duas reuniões fizeram algo para mim. Ele já não era o Senhor, ele relatando, ele já não era o Senhor Jesus Cristo de ontem, de 2000 anos atrás. Ele era Jesus Cristo de hoje. Então, quando ele viu aquilo acontecendo, ele disse assim: pera lá, até então eu tenho conhecido um Deus da história, mas agora eu estou vendo este Deus vivo para a hora e para o tempo no qual nós estamos vivendo. Então, ele não é mais um Jesus Cristo de ontem, de 2000 anos atrás. Ele é Jesus Cristo de hoje. Eu o vi abrir olhos dos cegos, eu vi criar pés, eu o vi revelar segredos dos corações. E ele ainda é o mesmo hoje, e ele não mudou. Na semana seguinte, o irmão Branham veio a Belmont, no Texas, e eu conheci o seu irmão, Howard, e ele me perguntou se eu não gostaria de ser o seu guia na cidade enquanto eles estivessem ali. Eu também atuei como um auxiliar na reunião. Eu ajudava a alinhar as pessoas na plataforma quando chegava a hora da fila de oração. Na última noite do encontro, Howard me perguntou se eu queria um cartão de oração. Eu tinha um problema intestinal e naquela noite o meu número foi o primeiro a ser chamado. Eu alinhei a todos na fila e então fui e tomei o meu lugar na fila. E quando ele chamou, e eu era o primeiro da fila para receber oração, e eu comecei a andar na sua direção, quando eu estava aproximadamente 2, 3 metros do irmão Branham, parecia que eu tinha entrado num congelador. Parecia que eu tinha entrado num congelador. Que coisa! E ele disse: agora, isto não vai te ferir, é sua presença. Quantas vezes nós temos visto, lido, e mesmo o filme que nós temos, né? Ele disse isso aqui quando as pessoas se aproximavam para vir receber a oração, e ele diz: você sente alguma coisa diferente? Isto é a sua presença. E eu sei exatamente
o que ele quis dizer em o seu sermão. Eu ouço as pessoas dizer, isto não vai te ferir. E ele viu a faixa de auxiliar que estava no meu braço e me agradeceu por estar ajudando. E em seguida ele disse, eu vejo que você tem um chamado em sua vida para pregar o Evangelho. Se eu já tive um chamado, foi esse. E ele disse, enquanto você estava sentado ali na cadeira, você tinha um problema intestinal. Você não tem mais isso. E nunca mais tive o problema desde então. Sendo esta a última noite do encontro, quando chegamos até o carro, depois do culto, não podíamos abrir a porta do carro porque havia tanta gente amontoada ao redor dele e Howard rastejou sobre o capô, entrou no carro e pela porta do outro lado abriu o teto do carro e ligou o carro e então eu peguei o irmão Brana e o coloquei dentro do carro. E eu tinha os braços dele em volta do meu pescoço. E quando eu o levantei, ele orou por mim. E ele vai fazer menção desta oração que o irmão Brana fez por ele, 14 anos depois, pouco antes da partida do mensageiro, ele vai nos relatar que ele fez a mesma oração que ele havia feito por ele nesse dia, 14 anos atrás. Queridos, é verdadeiramente um privilégio que Deus nos tem concedido nesta hora de podermos partilhar desses testemunhos maravilhosos de pessoas que estavam ali, de pessoas que são verdadeiras testemunhas ocular de tudo o que aconteceu e de tantos milagres extraordinários que Deus fez através deste ministério do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Eu espero, você, quem sabe, que está nos ouvindo aí, talvez pela primeira vez, que vocês possam procurar, se inteirar acerca da vida de William Marion Branham. Tem muitas coisas distorcidas, mas no meio de tanta distorção, nós temos algo genuíno, verdadeiro, nós temos um cumprimento da palavra do Senhor para esta hora na qual nós estamos vivendo, uma mensagem que está chamando os verdadeiros filhos e filhas de Deus de volta à sua palavra original, onde a fé dos filhos serão restaurada, aquela mesma fé que foi derramada ali no dia de Pentecoste, como está prometido para esta hora, na chuva tardia, na chuva seródia. Nós sabemos que ambas as chuvas caem ao mesmo tempo, tanto a temporã quanto a seródia, que é a chuva final, a chuva da colheita, e todas estas coisas se materializariam nesta hora em que nós estamos vivendo. Eu me sinto o mais agraciado hoje por sobre a face da terra, por Deus ter me dado esse privilégio de conhecer esta mensagem, de conhecer este profeta, que foi tão simples, tão humilde, e quanto mais Deus trabalhava, mais humilde ele se tornava, e eu espero que isso possa trazer um interesse nos vossos corações por conhecer esta mensagem ainda mais. Deus te abençoe, meus preciosos ouvintes, e que o amor de Deus esteja transbordando nos vossos corações, que ele possa estar todo o tempo tão vivo e tão latente na vida de todos vocês.